Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o tema de hoje trata de imóveis. Eles são bons negócios? Eles são bons ativos para a gente adquirir? Será que realmente comprar imóvel é uma boa ideia, é uma boa sacada para você fazer o seu patrimônio crescer? Esse é o tema de hoje. Antes da gente iniciar, vamos ao nosso recadinho. É importante destacar que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda de ativos e que essa ação só pode ser realizada por você após análise prévia e aprofundada. E caso você não sinta confortável ou com capacidade para fazer isso sozinho, pode contratar um analista habilitado e gabaritado e registrado que possa lhe ajudar a tomar as melhores decisões. Bom, imóveis. Desde sempre a gente ouve aí que imóveis é um bom negócio. Você comprar um imóvel sempre foi no Brasil sinônimo de segurança. Será que de fato isso é realidade? Bom, eu posso passar para vocês alguns dados para deixar essa conversa um pouco mais, digamos, um pouco mais questionável, que seria o seguinte: quando você pensa num imóvel, você pensa nele para morar ou pensa nele para alugar e dele obter renda? Ou mais, você pensa num imóvel para comprar e vender no curto prazo ou você pensa num imóvel para você comprar, ganhar na valorização dele ao longo do prazo? Bom, imóveis, desde sempre, foram ativos que trouxeram muita tranquilidade para o investidor, aquele investidor que não gostava de se arriscar, aquele investidor acostumado a ter ganhos certos, mesmo abrindo mão de uma rentabilidade maior. E por que os imóveis podem ser interpretados como forma de investimento? Bom, porque, conforme eu disse lá no início, você pode ter uma perspectiva para o imóvel como se fosse exatamente um objeto de negociação. Se for esse o ponto de vista, imóvel é sim um bom investimento. Agora, guardada as devidas proporções em relação à renda variável. Por que eu digo isso? Bom, o imóvel ele tem algumas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens muito forte é a questão de ser um ativo concreto, ou seja, um ativo que você pode tomar conta, você pode ter ele palpável, ou seja, você pode utilizar ele da forma como você quiser e pode, de fato, ter garantia de que aquilo ali, se não acontecer nenhuma catástrofe, se não acontecer um acidente que a gente não consegue prever, você vai ter esse bem aí muito bem resguardado, longe aí das mãos cobiçosas do governo, longe da mão dos ladrões, porque ninguém vai botar uma casa nas costas e roubar, não é verdade? Então, uma casa, um apartamento, um imóvel em geral, ele tem essa qualidade de ele ser um objeto, um bem que tem uma certa garantia, uma certa tranquilidade de que você não vai perdê-lo. Só que, em contrapartida a isso, o imóvel perde na questão liquidez, que é justamente outro fator que o investidor tem que estar muito atento. Ou seja, você ter um imóvel lhe garante certa tranquilidade de saber que não vai ser roubado, que não vai ser surrupiado no seu bem. Apesar de que a gente tem que estar sempre atento, porque existe sempre aquele pirata que quer invadir sua casa para fazer de lá um acampamento definitivo para ele, né? Bom, tirando esse caso, o imóvel vai estar lá sempre fisicamente, sempre bem protegido. Ou seja, você sempre vai ter ele de forma bem guardada. Porém, no momento que você necessitar transformar esse imóvel em um dinheiro, transformar ele em moeda, você pode vir a ter alguma dificuldade. Isso pode depender muito do momento em que o mercado imobiliário estiver passando, muito sobre o valor do seu imóvel, muito da localização do seu imóvel, da sua necessidade de transformação do imóvel em dinheiro. Então a liquidez ela é afetada por todos esses fatores. E a liquidez, vocês sabem que é uma das vantagens da renda variável. Ou seja, você ter o dinheiro na sua mão na hora que você quiser é um dos fatores que mais levam as pessoas a investirem na renda variável. Então, se você pensa no imóvel como sendo um fator para seu investimento, para o seu crescimento patrimonial, do ponto de vista de investimento, então você tem que levar em consideração sim a liquidez dele.
Se você é o investidor que trabalha com compra e venda de imóveis o tempo todo, ele faz sentido existir na sua carteira. Se você é uma empresa, se você tem uma empresa, se você é um negociador de imóveis, vive comprando e vendendo, ele faz muito sentido nisso. Faz muito sentido você ter esse tipo de imóvel, porque você já tem um know-how para comprar um imóvel com o desconto adequado e revendê-lo com um certo ganho. E com isso você ter essa apuração de lucro no curto ou no curtíssimo prazo. Agora, se você não tem esse perfil, se você compra um imóvel para ficar com ele por um longo período, você tem que ter na cabeça, tem que ter em mente, que você não vai dispor desse bem na hora que você quiser. Você não vai dispor financeiramente, ou seja, torná-lo líquido, vendê-lo no momento que você quiser. Você vai depender do momento do mercado, do momento das condições que você apresenta para venda. Então, tudo isso vai influenciar. Então, você tem que entender primeiro qual é o seu racional na hora que você pensa em imóvel. Se você tem um racional de comprar e manter, você tem que ter em mente que a manutenção desse imóvel vai trazer custo para você, que vai trazer despesa para você, pode trazer dor de cabeça por conta de uma invasão, de algum prejuízo que você tenha, né? Então, do ponto de vista de investimento, eu particularmente não vejo o imóvel como sendo a melhor das opções. Agora, no momento de alta inflação, no momento em que você tem um mercado desabastecido, num mercado com baixa liquidez, um imóvel faz todo sentido. Então vejam, a partir do momento que você analisa a situação e da sua intenção em relação ao imóvel, ele pode vir ou não fazer ter algum objetivo concreto dentro da sua carteira. Então, antes de você imaginar o imóvel como sendo um ativo, você deve se perguntar: para que eu estou comprando esse imóvel? É para mim morar? Se for para morar, não é um investimento. Isso a gente já falou em outros vídeos. Se for para você alugar, aí você tem que se perguntar: a rentabilidade que ele traz é maior do que a rentabilidade que traria numa renda fixa ou numa renda variável? Compensa você ter esse tipo de bem alocado? Se compensar, faça a compra e mantenha ele em carteira. Por exemplo, você identificou um imóvel que no mercado o preço normal dele seria 200 mil, mas a pessoa está precisando vender esse imóvel de forma urgente, precisa desse dinheiro para amanhã e você tem dinheiro em caixa. E você oferece 150 mil, ou seja, você ganhou só nessa pequena operação 50 mil. Você tem um desconto, uma margem de controle, uma margem de risco aí de 50 mil. Então você tem como operar a venda desse imóvel mais para frente num valor melhor para você, realizando aí o seu ganho. Então, numa situação como essa, o investimento imóvel pode sim fazer sentido. Agora, se você compra esse imóvel para mantê-lo sem perspectiva de ganho, gerando uma rentabilidade de rendimento de aluguel abaixo do que paga renda variável, renda fixa, isso aí, na verdade, é só uma opção, uma escolha que você fez pelo tipo de ativo. Porque, na verdade, ele não é a melhor opção do ponto de vista de rentabilidade. Então, cada caso vai ter uma resposta própria. Você não vai achar uma solução única para responder essa questão sobre os imóveis, se eles fazem ou não fazem sentido ter em carteira. E ainda mais se a gente levar em consideração os atuais fundos imobiliários, que na verdade são fundos lastreados em propriedades, lastreados em imóveis. Esses fundos, eles têm por origem a captação de recurso para aquisição de bens imóveis ou até mesmo de direitos lastreados em imóveis. Logo, é como se você fosse dono de uma pequena parte de um imóvel, né? Com as vantagens de você ter a liquidez muito maior do que se você comprar propriamente um imóvel. Então, quando você vai pensar no imóvel para a sua carteira, você tem que ter alguns parâmetros para avaliar. O primeiro dele é a liquidez, é o principal ponto para você observar. O segundo ponto é a rentabilidade. E o terceiro ponto é em que situação do mercado se encontra no momento que você está pensando sobre essa aquisição. Se é um mercado muito volátil, se é um mercado contraído, se é um mercado com alta inflação. Você tem que ver qual é a situação de fato. Cada situação
vai trazer uma resposta específica para você, analisando, claro, esses 3 parâmetros que eu falei. Então, isso é o que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu, de antemão, falo para vocês que eu tenho um imóvel, inclusive não é um ativo para mim, ele é o imóvel que eu resido, eu e minha família, por questões pessoais, particulares, nós resolvemos adquirir esse imóvel. E eu posso dizer para vocês que, inclusive, tive bastante dor de cabeça em relação a essa minha decisão. Se eu não tivesse realizado a compra desse imóvel, eu hoje estaria numa situação bem mais confortável. Mas as coisas a gente não consegue prever o futuro e as coisas acabam acontecendo de forma inesperada, e eu também passo por esse tipo de problema como todo mundo. Então, imóvel você tem que avaliar de forma bem criteriosa e bem pautado nas suas perspectivas futuras. Bom, isso é o que eu queria trazer para hoje. Espero que vocês tenham gostado e, antes de desligar, peço a vocês que deixem aí nos comentários o que vocês acham de adquirir imóvel como lastro, como objeto da sua carteira de investimentos. Vocês acham que o imóvel faz sentido na sua carteira? Você acha que um imóvel rentabilizando a partir de rendimentos de aluguel ou mesmo na compra e venda de imóveis, ele faz sentido fazer esse tipo de operação? Se vocês acreditam que sim, coloquem as explicações, coloquem aí os comentários. Bom, isso é o que nós tínhamos, e antes da gente encerrar, vamos aos nossos recadinhos. Bem, é isso que nós tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado, e agora chegou aquele momento de pedir seu apoio para fazer nosso canal chegar a mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a fazê-lo crescer, ativa aí o sininho das notificações que está aí ao seu lado, compartilha com seus amigos e familiares, dá aquele like maroto, aquela voadora no like se você gostou do vídeo, faça seus comentários no campo abaixo e nos siga nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e nosso Facebook. Eles estão descritos aí nas informações do vídeo. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!